Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E antes, deixa eu dar um aviso importante. Semana que vem nós vamos ter o nosso final de semana de Páscoa, né? E nós vamos ter o culto da ressurreição, vai ser às 6 da manhã, no próximo domingo. Não é às 7, porque às 7 já ressuscitou. E se você chegar às 9, Jesus já voltou e complicou, né? Então, o nosso culto da ressurreição vai ser às 6 mesmo, ok? Então você vem às 6 da manhã, a gente vai ter o culto, e depois a gente vai ter um café comunitário que vai ser servido para todas as pessoas que aqui estiverem. E depois, à noite, às 19 horas, a gente vai ter o nosso musical de Páscoa. Então, essa é a nossa programação para o final de semana que vem. Culto da ressurreição, às 6 horas da manhã, e o musical de Páscoa, às 19 horas. Ok? Então, se prepare aí, se agende para você poder participar com a gente nesses dois eventos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 3 a 9. Nós estamos numa série de mensagens. O tema é Tudo se fez novo. E a gente precisa, em alguns momentos da nossa vida, jogar a roupa velha e vestir coisa nova na nossa história. Na semana passada a gente falou desse primeiro movimento, da arrogância ao perdão. Quando a gente sai dessa postura arrogante e vamos para a postura humilde do perdão. Essa mensagem já está no canal da igreja, no YouTube, você pode acessar e ouvir. E hoje a gente vai falar do segundo movimento, de quando tudo se faz novo. Da tristeza para a alegria. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9, e antes vamos orar. Senhor, nós vamos ler a Tua palavra e eu peço em nome de Jesus para que ela fale profundamente ao nosso coração. E que o Senhor nos tire da tristeza para a alegria. E que tudo se faça novo hoje na nossa história. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se necessário, no último tempo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Dor, tristeza,
Quem aqui nunca passou por isso? Provérbios diz que a tristeza seca os ossos. Essa ação que fere lá dentro, que nos mirra, que seca, que dói. É interessante que nós podemos reagir a situações de tristeza de modo diferente. A mesma história, a mesma tristeza, a mesma razão da tristeza pode levar a gente a termos reações diferentes. Por exemplo, duas pessoas que enfrentaram e que foram vítimas do mesmo acidente. Uma alimenta ressentimento, a outra motivo de gratidão. Diante da tristeza, a gente pode reagir de maneira diferente. Algumas pessoas, à medida que vão se tornando mais idosas, elas vão se tornando mais ásperas à medida que envelhecem. Outras vão se tornando mais alegres. Eu tive um professor de teologia no seminário, de teologia sistemática, reverendo Adi Salum. E as histórias do reverendo Adi Salum eram histórias de dureza de coração, firme. Mas na minha turma, a gente brincava que ele era o vovô. Tinha até um cara lá na turma que na formatura pediram para dar um ósculo santo nele, porque era muito amigo dele, né? Eu dei um beijo no salão da formatura. E ficou, né, aquela coisa, porque ele sempre brincava comigo. E eu ficava ouvindo, dizendo assim, eu ficava ouvindo as histórias do Salum, dizendo, gente, mas esse não é o Salum que eu conheço. Porque o Salum que eu conheço, ele vai fazer a chamada, ele fazia a chamada, né? Ele tinha uma voz meio, irmãos, assim, a voz do Salum. Está vivo até hoje. Aí quando ele chamava o meu nome, Marcos Gustavo, um presente, reverendo. Aí ele olhava para mim e dizia assim, carismático, irmão, né? Carismático. E quando a gente fez uma festa surpresa para ele, o pessoal disse, a gente enfeitou a sala, a gente comprou um presente, e aí chegaram para mim com um presente. Você, Vila, você é o cara que tem que entregar, então um beijo nele. Eu falei, deixa comigo. Eu peguei o presente, entreguei para ele, falei, reverendo, me dê licença. Dei um beijo nele. Rapaz, a sala quase caiu, foi um negócio bem pentecostal aquele dia. Na formatura, quando a gente homenageou ele, deram presente para ele, Vila, você que vai ter que entregar. E a minha formatura foi uma mistura de tristeza e alegria. Porque na minha formatura, 2 meses atrás, eu tinha sepultado a minha mãe. O sonho da minha mãe era me ver formado. E eu agora estava com um presente na mão, tendo que entregar feliz para um professor. E eu fui entregar. E eu lembro que quando eu fui entregar, isso tem gravado, né? Quando eu entreguei, quando eu dei um beijo nele, os meus colegas de turma, né, todos começaram a gritar, sabe aquela coisa, aquela quebra de coisa. Mas essa mistura de alegria e tristeza, ela também acontece. E as pessoas, à medida em que elas também vão passando histórias na vida, ou elas vão ficando mais amargas, ou elas vão se tornando mais doces à medida que o tempo passa. Isso significa que a gente faz alguma escolha. Isso significa que nós fazemos escolhas na vida. E para a gente não caminhar nesse vale sombrio chamado tristeza, a gente busca alegria. A pergunta é, onde é que a gente busca ela? E aí, a gente ouve muita coisa sobre isso. Eu busco a minha alegria em uma conquista. Eu busco a minha alegria em um alívio que eu estou procurando para a minha alma, para a minha doença. Eu busco alegria porque eu tenho mais dinheiro. Quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou ser uma pessoa alegre.
eu busco alegria pela via do sucesso. São muitos caminhos que a gente quer trilhar, que a gente quer andar para a gente chegar na alegria. Mas eu fico perguntando, isso seria alegria ou seria contentamento? Porque contentamento está intimamente atrelado a situações circunstanciais. Eu estou contente porque algo circunstancial aconteceu na minha vida. Estou triste porque algo circunstancial aconteceu na minha vida. Isso é contentamento. Eu não considero alegria na mesma altura que sentimento de contentamento. Porque o contentamento ele vai e vem, mas a alegria está numa outra atmosfera. A alegria, ela é um estado inabalável na alma. Ainda que as minhas circunstâncias sejam variáveis, isso me leve a momentos de alegria, de muita felicidade, mas também de muita dor e tristeza. A minha alegria permanece, ela não está relacionada a momentos circunstanciais das quais eu vivo. E esse texto tem muita coisa para ensinar para a gente sobre esse movimento tristeza e alegria, e quando tudo se faz bom para nós. Qual é o grande tema da carta de Pedro? O grande tema da carta de Pedro é que os irmãos e os cristãos da época estavam sofrendo perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, e por estarem sendo perseguidos, Pedro escreve a carta para esses irmãos que se espalharam pelo mundo antigo. Eles estavam vivendo tempos muito difíceis, e Pedro diz que essa perseguição de alguma maneira causava o que para o coração daqueles irmãos? Tristeza. Pastor, como assim? A gente ser perseguido em nome de Cristo? Então você acha que você ser perseguido em nome de Cristo, você vai sair dando risada para todo mundo? Bom, eu não. E acredito que nenhum de nós, em sã consciência e com muita sinceridade no Evangelho, se formos perseguidos por conta do Evangelho, nós vamos ficar tristes. E a palavra que Pedro usa para essa perseguição, ou para esse contexto de tristeza, é provação. No versículo 6 ele diz que nós podemos estar contristados, tristes, abatidos. Nós podemos estar contristados por várias provações, no plural, várias provações. E sobre provação, eu preciso pelo menos dar aqui 3 palavrinhas introdutórias sobre provação. Primeiro, Deus nos prova, não nos tenta. Deus nos prova, Deus nos testa, mas Deus não nos tenta. Provação é para a gente crescer. Provação é para a gente aprender a viver. Tentação é para nos enganar. Tentação é para nos fazer morrer. Provação vem de Deus. Tentação tem 2 outras fontes. A primeira, Satanás. E a segunda, a cobiça do nosso próprio coração. Segunda coisa introdutória sobre provação é que ser provado, mesmo por conta do Evangelho, isso pode sim nos entristecer. Ainda que eu e você tenhamos plena convicção de que nós estamos sendo provados por Deus, sabe aquela coisa? Não, Deus está me provando, Deus está fazendo algo em mim. Não, eu sei que Deus está fazendo, mas mesmo sabendo que é a mão de Deus, está doendo demais. Mesmo sabendo que é Deus agindo na minha vida, mesmo sabendo que é Deus fazendo isso, eu estou triste. Quando eu reprovei a primeira, a segunda, e fugi a terceira vez da prova do seminário,
Eu queria ser pastor de tudo quanto é jeito. Eu tinha certeza que era Deus. Eu tinha certeza. E mesmo sabendo que era Deus, eu estava triste. Ser provado por Deus resulta também em tristeza. Mas terceira palavra introdutória sobre provação. Nós podemos ser provados de vários modos ao mesmo tempo. Essa não é uma notícia boa. Nós podemos ser provados de vários modos ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em provação, a gente tem que pensar no conceito de provação no plural, não no singular. Tem que ser no plural. Porque vários testes podem estar acontecendo ao mesmo tempo, podendo ter várias finalidades na nossa vida. Você pode ser testado por várias situações e dentro dessas várias situações ter várias finalidades na sua vida e na sua história. Pedro está dizendo que a aprovação vem de Deus, mas que isso pode deixar a gente triste, sim. Quem olha para você e diz assim: pastor, você está sendo provado por Deus. Se alegre, usando o texto de Tiago. Aí você diz: não, sim, eu me alegro, porque a alegria não é circunstancial. Mas em alguns momentos, quando a aprovação vem, eu posso sim me sentir triste. Estar triste não significa não estar alegre. Eu quero que você faça essa distinção bem clara hoje. Estar triste não significa que você não está alegre, porque uma coisa está relacionada ao não contentamento e outra está relacionada ao estado interior da sua alma. São coisas diferentes. Eu estou querendo dizer sim que de alguma maneira, ainda que nós estejamos tristes em algumas situações da vida, nós podemos ser alegres. Parece uma situação bem diferente, e não faz o menor sentido, mas é exatamente assim que acontece. Deixa eu seguir com a construção da ideia de Pedro, para poder explicar isso para vocês aqui no texto. Pedro fala de provações que venham a nos entristecer, mas ele começa falando sobre provação usando uma expressão muito bonita no versículo 3. Ele fala sobre uma viva esperança. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Viva esperança. O que seria uma viva esperança? Eu estou triste, mas eu tenho uma viva esperança em Deus. A que Pedro se refere aqui? Bom, já conversou com aquelas pessoas que dizem assim: não, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Eu tenho esperança de que a minha situação daqui a 2 meses venha a melhorar. Eu tenho esperança de que a minha situação financeira melhore. Viva esperança não é isso. A viva esperança não é o efeito de previsões positivas em relação ao mundo. Viva esperança não é uma previsão positiva em relação ao estado decaído que o mundo vive. Viva esperança está muito relacionada ao conhecimento espiritual, de que se por um lado o mundo está em trevas, por outro Deus venceu o mundo. Isso é viva esperança. Viva esperança não é que amanhã vai ser melhor do que hoje.
Viva esperança é que, ainda que o mundo esteja em trevas, Deus venceu o mundo. E aí, essa esperança não é o otimismo, porque pelo Evangelho nós não somos guiados pelo otimismo, nós somos guiados pela esperança, e há uma diferença também muito grande. O otimismo faz a gente viver os nossos dias como se amanhã fosse melhor do que hoje, e se você for otimista, você pode acertar, mas você também pode errar. O otimista, ele tem 50% de chance. Eu espero que amanhã seja melhor. Pode ser melhor, mas se não for? Se não for, aí você entra numa crise profunda. A gente não é guiado pelo otimismo, nós somos guiados pela esperança. A esperança me faz ser livre dessas predições de melhora. A esperança me faz livre dessas predições de que faz com que eu olhe para o mundo e diga assim: não, amanhã vai ser melhor do que hoje. Não, a esperança viva não faz eu dizer isso. A esperança viva me faz dizer o seguinte: eu creio que Deus não vai me abandonar. Isso é esperança viva. Otimismo é que as coisas vão melhorar. Esperança é, ainda que não melhorem, a mão de Deus vai me segurar. Isso é esperança. É por isso que eu entendo que a esperança, ela é muito mais real do que o ressentimento da dor de alguém que era otimista e se tornou pessimista. A esperança é muito mais real, porque pessoas que continuam a falar do sol enquanto as densas nuvens o encobrem, essas pessoas são mensageiras de esperança. Eu quero ser um mensageiro de esperança. Eu não quero ser um mensageiro de otimismo. Eu quero ser um mensageiro da viva esperança. E por que essa é uma esperança viva? Porque essa esperança venceu a morte. Eu não sei se você já perdeu alguém importante na sua vida, mas quando o Evangelho toca a nossa história, ou toca a história de alguém que a gente ama e que morreu, quando a gente olha para a cena trágica de alguém que a gente ama morto, nós estamos tristes, mas de uma alegria serena, porque nos empurra para outro lugar, outra atmosfera. Eu me lembro que no velório da minha mãe, inevitavelmente eu vou tocar um pouco nesse assunto hoje, porque foi a minha dor mais profunda. Quando eu me levantei para pregar, eu me lembro de ter olhado para ela, olhei para os convidados e disse assim: ela perdeu. Eu lembro que essa foi a minha primeira palavra. Ela perdeu. Ela perdeu para uma doença? Eu disse: não. Ela não perdeu. Porque aquele que a chamou morreu por ela. E quando eu e você entendemos que Jesus é muito mais do que um conceito, e que Jesus não está vinculado a um discurso meramente religioso e morto, mas que Ele é uma pessoa, quando você morrer, você também vencerá. E quando alguém que você ama morrer e estiver em Cristo, você vai chorar, mas você ainda vai ter a alegria de saber: ela venceu. Não é uma esperança morta e nem é uma esperança. Pedro classifica como uma esperança viva. E por que ela é viva? Porque ele diz que, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, no versículo 3,
Ele continua falando do versículo 3. A esperança é viva, porque Jesus ressuscitou. A esperança é viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve lá para Timóteo, sabe qual é um dos conselhos que Paulo dá para o pastor Timóteo? Pastor, ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Se eu sou Timóteo, eu digo para Paulo: ah, vá, você está de sacanagem comigo. Peraí, Paulo, eu sou pastor, eu estudei teologia, eu sei que Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, eu não estaria aqui pregando sobre isso. Mas o velho Paulo sabia o que estava dizendo. Porque se tem uma coisa que a gente esquece durante todos os dias, é que nós estamos vivendo com um Deus que é vivo. É um bom lembrete. É um bom lembrete para você botar no seu celular. É um bom lembrete para você botar na sua Bíblia, para você botar na frente do seu computador enquanto você trabalha. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Nós não estamos falando de alguém que está preso na cruz, que foi sepultado e morreu e ficou lá. Nós estamos falando de alguém que subiu aos céus e que um dia voltará. É por isso que a esperança é viva. Ela é viva porque venceu a nossa pior tragédia. A esperança é viva porque a nossa pior tragédia não é falta de dinheiro, desemprego, problema social. O nosso pior drama é morte. É a morte. O fato de Jesus ter ressuscitado, ele nos coloca na trilha da alegria. O que Pedro faz aqui é colocar a ressurreição no centro da tradição cristã. O centro da tradição cristã é a ressurreição. A ressurreição de Jesus nos dá energia e nos dá condição de nós sermos alegres no meio das nossas tristezas. Porque Jesus ressuscitou, eu sou alegre no meio da minha dor. E isso nos insere numa nova realidade. A morte não tem a última palavra. Se a nossa tribulação, se a nossa provação, a tribulação que eu e você estamos passando, cheira a morte, se a nossa tribulação nos leva para esse vale de morte, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Porque ainda que a nossa forte tribulação nos conduza para a morte perdeu, porque Jesus ressuscitou. Então, tendo a ressurreição como centro da nossa vida, ela nos empurra então para dois movimentos. A ressurreição de Jesus nos empurra para viver agora. Como é que eu vivo a realidade da ressurreição aqui, mas como é que eu vivo a realidade da ressurreição quando eu morrer? A gente está falando do grande dilema da vida humana. Como é que eu vivo e o que vai acontecer comigo depois da morte? E no meio disso tudo está a ressurreição. Porque a ressurreição me empurra para esse primeiro movimento. Como é que eu vivo hoje, amanhã, segunda-feira? Mas como é que eu vou viver depois que o meu coração parar e eu entrar em óbito? A ressurreição faz esse ajuste no nosso óculos, porque ajusta a nossa visão sobre a vida. Viver aqui é bom demais. Eu gosto de viver. Eu gosto do que a vida tem para oferecer. E quem não quer viver aqui é porque não está bem. Quem quer morrer é porque não está bem. Eu tenho a certeza da minha salvação, mas eu não quero morrer. Eu quero
Isso não significa que eu não venho almejar olhar nos olhos do meu Redentor, é o que eu mais quero. Mas eu não quero morrer. Só que em Cristo, viver não é só aqui. E eu queria que você pensasse muito nisso. Viver não é só o que você está vivendo agora. Viver é também o que será depois, quando a morte chegar. E a alegria pela ressurreição coloca a gente nessa segunda pergunta, nessa segunda afirmação, né? Viver não é só aqui. Viver não é só aqui. Pedro fala de uma herança que nós recebemos pela ressurreição. E ele diz aí na continuação do versículo 4: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, há uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Herança. Pedro usa 3 adjetivos para essa herança, dizendo que essa herança é algo que a gente nunca vai perder. Ele quer dizer que a herança que nós temos pela ressurreição, ela é uma herança que não está sujeita à morte, é uma herança que não pode estragar, e é uma herança que não pode se apagar e nem se perder. Esse movimento de uma herança, e quando a gente fala de herança, a gente liga o quê? A morte. Eu recebo herança quando morro, ok? Essa é a sua herança. Essa é a sua herança. Se você vive pautado pela ressurreição de Jesus, essa é a sua herança. É uma herança que ninguém vai tomar de você. É uma herança que a morte não pode tirar, e é uma herança que nunca vai caducar e se perder. Quando eu entendo que essa é a minha herança, esse movimento, Pedro está querendo. Sabe o que é que Pedro está fazendo? Deixa eu tentar ilustrar aqui, para ficar mais fácil. Pedro está pegando a gente pela mão e dizendo assim: tá legal viver aqui como cristão? Tá legal? Pois é, mas deixa eu te mostrar outra realidade, vem cá. Porque essa realidade é muito virtual, deixa eu te trazer para uma realidade real. A realidade real é que a morte vai chegar. E quando ela chegar, a sua herança, qual será? Se você é um cristão hoje e tem plena convicção de que a sua herança é incorruptível, sem mácula e imarcessível, então você vai dizer assim: não, quando eu morrer eu estarei com Cristo. Aí Pedro olha para você e diz assim: muito bem, então, ainda que você está triste agora, fique alegre. Fique alegre. Eu vi um vídeo no YouTube de um pastor, eu vou arriscar aqui, se não me engano foi ele, foi o Francis Chan. Ele falando sobre a eternidade, eu achei fantástico. Ele chegou no púlpito com uma corda enorme. Enorme. E aí pegou a pontinha da corda, pegou assim a pontinha da corda e falou assim: olha a nossa preocupação com o que é. A nossa preocupação com essa pontinha aqui. A gente vive 80 anos, 90 anos, 100 anos, preocupado com isso aqui. E olha o que tem para a gente viver depois. E ele foi jogando a corda assim: a eternidade. O problema é que essa continuação dessa corda pode não ser para você. Porque sem Cristo, quando acabar a pontinha, acabou. Com Cristo, depois dessa pontinha de corda, você tem uma infinitude de corda pela frente. Se você, como cristão, entende e tem a plena convicção de que tem uma infinitude de cordas na eternidade para você, porque você insiste em viver triste e amargurado nessa pontinha de corda. É tão pouco pelo que virá.
Pedro empurra a gente para um outro lugar. Eu posso me alegrar, eu posso ser alegre, porque a minha herança nunca vai se perder, nem pela minha causa e nem pelo tempo. Mas agora o Pedro pega a gente pela mão, mostrou o outro lado e diz assim: pois é, agora deixa eu te mostrar uma outra coisa. Porque se for só isso também, a minha alegria aqui, ela também seria uma alegria muito suicida, muito desconectada com o mundo. Porque eu só aplicaria a minha alegria na eternidade. Então eu vivo a vida assim, né? Estou vivendo, né? Vejo a hora de morrer, vejo Jesus. Está no casamento, está casando, está feliz? Estou aqui casando, né? Vai acabar, quero ver Jesus. E aí a gente deixa de ver as cores vivas e belas que Deus nos oferece para viver. Para viver. Pedro aplica o contexto da alegria não só na eternidade, mas ele aplica o conceito da alegria para a gente viver aqui no meio da nossa tristeza. Como é que ele faz isso? Versículo 5, ele diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Guardados para quando? Em que sentido? Primeiro, eu sou guardado para a eternidade, o restante da quarta. Mas eu também sou guardado no meio da minha tristeza agora. Ainda que estejamos tristes pelas lutas, ainda que estejamos tristes pelas provações, ainda que eu me alegro, porque eu estou guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Isso é esperança viva. Eu estou no meio de uma tristeza profunda, mas eu sou alegre. Por quê? Porque eu estou guardado. Ainda que seja no meio dessa dor, ainda que seja no meio dessa angústia, ainda que seja entre as lágrimas, eu estou guardado pela fé. A gente aqui não questiona o amor de Deus. Quando a fé é exercida em nós, no meio da nossa tristeza, a gente não questiona o amor de Deus. Já viu aqueles cristãos passando muitas dificuldades na vida? Muitas. E aí você chega para ele e diz assim: você não questiona o amor de Deus? Falo, não, eu sei que Deus me ama. Mas se Deus te ama, por que você está nesse limbo? Por que você está vivendo essa pereba de vida? Aí ele responde assim: não sei, mas eu estou em paz. Chega da raiva. Quando você encontra uma pessoa e diz assim: como é que você está em paz no meio de luta? É claro que está em paz, porque não é uma paz que ele raciocina, não é uma paz que ele gera e não é uma paz que ele promove, é uma paz que vem de cima para de cima, não é dele, não é uma produção humana. Se nos falta fé para crer, então quando a tristeza chegar, nós também questionaremos a nossa alegria. Se nos falta fé, quando a tristeza entrar, então nós vamos questionar a nossa relação com Deus e o modo alegre como nós vivemos até então. E eu acho muito interessante aqui quando ele diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Ainda que Deus tenha prometido nos guardar no meio das nossas tristezas, sabe o que a gente tem que usar no meio da nossa tristeza, no meio da nossa dor? Fé. Deus prometeu guardar a gente, guardar até a eternidade. Para guardar até a eternidade, Ele tem que nos guardar no meio da nossa dor e no meio da nossa tristeza.
Mas qual é a ferramenta que Ele nos dá para a gente poder viver no meio da nossa tristeza? Fé. Fé de que as coisas vão melhorar? Não. Fé na viva esperança. Fé de que eu sou cuidado por Ele, ainda que eu esteja sofrendo. Quando a gente chega no versículo 6, o Pedro diz: nisso exultais. Embora estejamos tristes pelas provas, exultem. E por que a gente tem que exultar? Por tudo que ele falou antes, em que a ressurreição de Jesus nos guia para um estado de alegria e de certeza de que a gente tem uma herança, e de que mesmo vivendo em tempos de tristeza, de dor e de lágrima, eu uso a minha fé para continuar. Eu estou triste, mas porque Jesus ressuscitou, eu continuo. E agora veja, a fé que me ajuda a caminhar na tristeza é a mesma fé que me faz ver Jesus ressuscitar. Você acredita que Jesus ressuscitou? Eu acho que é uma boa pergunta. Você acredita nisso? Mesmo? Você acredita nessa loucura? Você acredita nesse absurdo? Você acredita que Ele subiu aos céus? Quando a tristeza chega, o único jeito da gente poder viver é pela fé. E mesmo quando a tristeza não vem, o único jeito da gente viver como cristão é pela fé. Não tem outro jeito. Não, entenda uma coisa. Não existe outro jeito de ser cristão se não viver pela fé. Só que a fé, ela precisa ser limpada. Sabe quando a gente usa muito um tênis? Você compra um tênis novo, aí você gosta tanto do tênis que você começa a usar ele. Usa na segunda, na terça, na quarta. Você comprou o tênis, na minha época era assim, né? Eu, às vezes comprava um tênis, é o tênis sem cabelo. É a roupa de ver Deus. Né? Mas eu gostava tanto do negócio que escondido eu ia para o colégio e ficava usando. Né? Resultado é que você vai usando, vai desgastando mais. Quanto mais você usa, mais ele suja. Então, mas você gosta tanto do tênis que você usou toda semana ele. Aí quando você chega para ir para a igreja, você pega o tênis e começa a limpar. Com a fé é a mesma coisa. Quanto mais a gente usa a fé, mais ela precisa ser limpada. E sabe como é que se limpa a fé? Sabe como é que se limpa a fé? Não é com oração, não é com o número de culto que você participa durante um ano, porque tem gente que acredita nisso. Eu purifico a minha fé com a quantidade de cultos que eu vou na igreja. Não. Sabe como é que você purifica a sua fé? Também não é participando de um ministério, ajudando, não. Só tem um jeito da nossa fé ser limpada: fogo. Porque Pedro compara a fé com ouro, e o ouro só pode ser ouro se colocado no fogo, porque o fogo tira a impureza. O que vai mostrar para mim e para você se o que a gente vive é fé ou é religiosidade é quando a tristeza chegar. O fogo. O versículo 7 diz que o que vai provar o valor da nossa fé
são os tempos difíceis de tristeza e de prova. Olha o que diz o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como é que uma fé vai redundar em louvor, glória e honra? Quando que uma fé vai redundar em louvor, glória e honra a Jesus? Quando ela for confirmada. E como é que ela é confirmada? Quando você chora, quando você passa por lutas, e no meio da sua tristeza, no meio da sua dor, você olha para o céu e diz assim: Senhor, eu sou teu, tu és meu. E sabe o que o Pedro faz aqui? Pedro foi de uma perspicácia tão grande, porque ele diz aí no versículo 8: a quem não havendo visto a mais. Ele está dizendo assim: olha, mesmo vocês que não conseguem ver Jesus. Alguém aqui viu Jesus hoje? Fisicamente assim? Se você viu, me diga. Eu me converti há muito tempo e nunca vi. Já até falei, Senhor, deixa eu sonhar contigo. Aí ele diz assim: não. Por que, Senhor? Não sou eu, você vai ver, você vai ver. Eu já pedi isso, deixa eu sonhar contigo, deixa eu sonhar com os seus pés. Nunca, quem sabe hoje. Mas Pedro está dizendo: olha, vocês que nunca trombaram fisicamente com Jesus e creram, vocês que não viram, mas creram, ele usa a expressão: exultais com alegria. O que é exultar com alegria? Você sabe? Literalmente lá é alegrar-se na alegria. Se alegrar na alegria. Ele está sendo redundante. Não, mais do que redundante. Porque ele diz aqui: exultar-se com alegria. Qual é o adjetivo? Aí, alegria indizível. Já teve experiência de ir a um estádio de futebol, torcer para o seu time? Se você torce para um time parecido com o meu, que sempre ganha, você sempre vai gritar gol, vai sempre ficar feliz. E eu lembro quando eu fui para o estádio, nem era um estádio, nem era um estádio. Eu vou falar do quando o meu time ganhou a tão sonhada Taça Libertadores da América, né? Que é o título de clubes de futebol aqui da América, que é o cobiçado. O Corinthians nunca tinha ganhado esse negócio, e o povo sempre zoando com a gente, corintiano, aquela coisa. Quando o Corinthians ganhou a Libertadores, quando o juiz apitou, eu exultei com uma alegria indizível. Eu gritei de alegria e não falava. Acabou, fiz igual o Calvão, né? Acabou. Era a única coisa dizível que eu poderia fazer. Celebrar ou exultar com alegria indizível é quando você não tem nenhuma palavra para traduzir a sua alegria. Você não tem palavra para dizer. Você fica naquela euforia. Isso é alegria indizível. E cheio de glória, não é porque a glória é sua, mas aqui é uma palavra que Pedro está falando da vida de Jesus em você. É uma alegria indizível, ao mesmo tempo cheia de glória. É glória, não é porque você produz alegria, é glória porque o Senhor ressurreto vive em você. Aonde essa minha alegria aponta? Versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sabe quando é que tudo se faz novo? Tudo se faz novo quando, no meio da minha tristeza, entendo a salvação, entendo que Jesus ressuscitou, e isso me coloca
num estado de alegria constante. Eu posso perder, eu posso sofrer, eu posso chorar, mas a minha alegria não é tocada pela minha tristeza. Não se trata do que você vai viver aqui. O que reserva para mim o amanhã? O que reserva para mim daqui a 10 anos? Não se trata do que você vai viver, se trata em como você vai viver. Depois que minha mãe morreu, eu passei densas trevas de tribulação. E hoje, depois de pouco mais de 10 anos, eu consegui entender o momento mais difícil da minha vida. Porque o momento mais difícil da minha vida não foi só enterrar a minha mãe, porque eu entendia que ela já não estava mais lá. O problema foi ficar. E ficar terminando o seminário, sem ter dinheiro, sem ter casa. Isso foi difícil. Eu me lembro que eu tinha uma agenda, e isso foi de dezembro a final de fevereiro. Dezembro, janeiro, foram 3 meses. E nessa agenda eu olhava para alguns irmãos, quando eu ia pregar, eu precisava de uma igreja. Então eu podia perder minha roupa, eu não podia perder meu computador, que dentro do meu computador tinham todos os meus sermões. E aí eu olhava para alguns irmãos, chegava na minha agenda e olhava assim: Daniel, cara, posso ficar na sua casa essa manhã, segunda-feira? Vai falar não para o seminarista? Não tem não de ficar? Fica, né? Aí eu chegava: Silvio, cara, posso ficar na sua casa terça? Isso foram 3 meses. A minha fé não foi provada com fogo. A minha fé foi provada numa fogueira. Eu não sei. Porque eu queria tanto ser pastor. E ali eu entendi como que Deus dizendo assim para mim: então, o que você tem agora? Eu me lembro dessa oração que eu fiz, dessa conversa que eu tive com Deus. O que eu tenho agora? E sabe qual foi a minha resposta? Nada. Porque quando eu entendi que quando tudo aquilo que sustentava a minha vida se foi, tudo aquilo que sustentava a minha vida foi queimado como palha, quando tudo aquilo acabou, sabe qual foi a única coisa que ficou? Deus. No meio daquele fogo, no meio daquele fogaréu de abandono, de solidão, de luto, de angústia, de sonhos, de expectativa, quando tudo aquilo acabou no meio daquele fogo, eu olhei, a única coisa que ficou foi Deus. Porque a única coisa que vai ficar quando você estiver triste e tudo, enfim, se acabar, a única coisa que vai permanecer é Deus. E quando eu descobri que Ele foi a única coisa, que Ele era a única coisa que eu tinha e que ainda tenho, porque ainda que eu tenha construído algumas coisas na minha vida hoje, se vier tristeza e angústia e queimar tudo, a única coisa que vai voltar a ficar é Ele. E quando tudo acaba, e olho para Ele, e vejo Ele dizer assim: eu guardo você. E sabe o que é que eu faço? Eu faço assim: é isso.
Fiquei 3 meses correndo sem casa, de um lado para o outro, triste, deprimido, mas com uma convicção alegre na minha alma, de que Deus não tinha me abandonado. Eu não sei o que está levando você a ficar triste. Eu não sei qual é esse sentimento que está no seu coração, levando você a se sentir abandonado por Deus. Eu tenho que dizer para você, tudo pode ser queimado, evaporado no meio da sua tristeza. A única coisa que vai ficar é Deus. É Ele, nada além dele, nada além dele. E se você entender que você tem Ele, ainda que seja no meio da sua dor e tristeza, você será alegre. Você será alegre, porque a sua vida não se resume a ser sustentado pelo que você tem, mas a sua vida é sustentada por aquele que tem as mãos e que sustenta não só você, mas que sustenta o universo. É por isso que eu sou alegre. Eu posso perder tudo da minha vida, mas eu sei que Ele tem me pego pela mão e está me conduzindo até o dia em que eu vou comer essa ceia nova, diferente, olhando nos seus olhos. Eu quero fazer um convite para você hoje. O convite que eu quero fazer para você hoje é: pode ser que você não venha deixar a sua tristeza, mas abrace a alegria eterna. Eu quero convidar você hoje a abraçar a alegria eterna. A sua depressão pode não passar, a sua angústia pode não passar, os seus dilemas podem não te deixar, a sua tristeza pode não acabar, mas eu quero convidar você a abraçar algo que é maior do que tudo isso, e que foi ganhado na cruz do Calvário: a alegria de um Deus que morreu, ressuscitou e que te dá vida eterna. A nossa vida não está aqui. O Senhor nos ensina a viver aqui, mas a nossa vida não está aqui. Ele me ensina a viver aqui, mas me leva para viver para lá. Eu sou peregrino, você é peregrina, entenda isso. As coisas que você está passando nessa vida não é um fim, é uma estação da vida. Você é um peregrino, você é uma peregrina. Queria orar por você. Quero orar por você nessa noite, que quer ver tudo novo na sua vida, que quer ver tudo novo na sua história. E ser novo é de alguma maneira você encarar a sua tristeza, você encarar a sua dor, mas abraçar aquilo que é maior do que a sua dor: a alegria de pertencer a um Deus que é vivo. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, vamos orar, vamos pedir para que eu e você venhamos aprender a abraçar a alegria e não a ficarmos algemados nas nossas tristezas e angústias. Vem para cá você que está sofrendo também, vem para cá você que tem questionamento. Eu quero orar junto por você, eu quero orar por você e junto com você, para que nós, no meio da nossa angústia, no meio da nossa tristeza, sejamos alegres. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Deus nós temos.
Pai do nosso Senhor Jesus, pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, está chegando. Sei quanto vocês se sentem bem com isso, ainda que nesse meio tempo tenham de enfrentar todo tipo de provação. O ouro puro, passado pelo fogo, sai comprovadamente puro. A fé genuína, que passa pelo sofrimento, sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé de vocês, será a fé que vocês têm, não ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Vocês nunca ouviram, mesmo assim o amam. Vocês ainda não o veem, mesmo assim confiam nele, rindo e cantando, e continuam crendo. Por isso vão conseguir o que querem: salvação plena. Senhor, coloca diante do teu altar a vida desses irmãos e irmãs que querem que tudo se faça novo nas suas vidas. E pode ser, Senhor, que a tristeza continue sendo uma companheira que a gente não quer, mas ela pode sim continuar entrando na nossa história, na nossa jornada, vez por vez. Mas hoje a gente não quer pedir para o Senhor tirar a nossa tristeza, não. Hoje nós queremos pedir para que o Senhor nos ensine a olhar para algo maior, que é a alegria que vem do Senhor. Ainda que estejamos tristes, somos um povo alegre. E somos alegres porque o Senhor ressuscitou. E somos alegres porque a tua ressurreição nos coloca na vida eterna. Que o Senhor nos ensine a viver isso. A vida eterna começa agora. Ensina-nos a sermos um povo que canta, ainda que com lágrimas nos olhos. Em nome